Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Todos os domingos nós estamos aqui trazendo experiências pessoais, experiências empresariais, experiências de empreendedores para mostrar a você, para estimular você a empreender, a construir um negócio seu, a fazer a vida de uma forma diferente. Quem empreende quase sempre constrói um futuro melhor para si e para os seus. E neste domingo agora a experiência nossa aqui é diferente. Hoje eu chamei para cá um cantor, sanfoneiro, que trocou a universidade pela sanfona e pela música e se estabeleceu e já obteve sucesso e está numa crescente profissional que já construiu para ele hoje um futuro garantido pela frente e que ele veio trazer para cá a experiência dele para mostrar a você exatamente que é possível. O meu convidado hoje é Giannini Lacerda, todo mundo chama de Giannini, que é uma simpatia profissional. Eu o conheci recentemente numa participação lá na rádio e aí identifiquei nele o lado empreendedor, o cara que faz negócio, o cara que se estabeleceu por conta própria, por vontade própria, com um caminho próprio, com um sonho próprio e que obteve, já apesar de jovem, já obteve a realização pessoal e profissional dele. Eu espero que essa experiência sirva para estimular você a encontrar um caminho também. Giannini, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, Gênio, obrigado pela oportunidade de estar nesse espaço tão importante para quem pensa no futuro, né? Pois não é? E para quem cuida para quem tem essa ideologia de cuidar do futuro, não só próprio, mas dos seus, como você falou. Estou muito feliz com esse espaço, muito obrigado. E bom dia a todos os telespectadores que aqui nos assistem pelas nossas telas, né? Você nasceu em Olho d'Água do Borges, ficou lá uma boa época, depois foi para Mossoró, estudou em Mossoró. E aí, como é que foi essa sua entrada no mundo dos negócios? Por que é que você não seguiu na universidade? Por que é que você não foi exercer a profissão de dentista como você imaginou exercer? O primeiro desafio foi justamente esse, passar no vestibular para odonto e decidir ser sanfoneiro, cantor, artista, né? Sua mãe reagiu como? E minha mãe, a família inteira, assim, reagiu de maneira surpresa, né? Foi uma surpresa para eles, porque, afinal de contas, um moleque que sai da cidade pequena para a cidade maior em busca de bons estudos, a mãe espera um advogado, um médico, como sempre foi naquela época, isso há, 20 anos atrás, 25 anos atrás. E talvez a família esperasse a mesma coisa. Eu sempre fui um menino muito dedicado. Meus pais são psicopedagogos e psicopedagogos em formação. Minha mãe é diretora de escola. Você deu sorte. E aí Porque teve os pais encaixados na educação. Na educação. Então eu cresci nessa base educacional muito forte. E, inclusive estudei... A minha infância foi na escola da minha mãe, que era ensino... Hoje a gente chama fundamental menor, né? E minha mãe disse que eu sempre fui um aluno muito dedicado. Sempre fui muito dedicado, nunca tive problema com isso. Sempre foi assim. No ensino médio, do mesmo jeito. Fui estudar em Mossoró, no Colégio Diocesano, na época. Tradicionalismo, né? Tradicionalismo. E sempre fui muito dedicado, nunca tive problema com recuperação, nada disso. E todo mundo achava que um aluno exemplar vai vir com a formação também, que era o desejo dos pais. E foi ali minha primeira decisão, particularmente pessoal, eu até falo assim de um termo mais expressivo, porque era uma decisão sobre o que eu queria para o meu futuro e sobre o que eu amava fazer. E naquela época eu comecei a entender que o que a gente ama tem muita força. Sim. A questão é cuidar disso, que é justamente o que a gente fala sobre empreender. Sim. Empreender é como você cuida do seu negócio, né? Não é só a ideia de fazer, porque muitas ideias a gente tem o tempo inteiro, mas a questão é fazer a ideia e agir em cima da ideia que você tem. Transformar a ideia em realidade. Transformar a ideia em realidade, que esse é o grande segredo, acho que, do empreendedorismo como todo, né? É. Não é só papel, tem que ir para a prática, para a ação, que é onde a gente leva a pé, né? Na maioria das vezes. E a outra coisa também é o seguinte, fazer o que gosta. Porque você Essa foi a minha primeira decisão. Porque você imagina o seguinte, você sair de casa todo dia para trabalhar, fazer uma coisa que você não gosta. Ou então trabalhar com gente que você não gosta. É muito... É um sofrimento interior. Exatamente. E aí, quando você tem um sofrimento interior, você tem o quê? Você tem estresse. Quando você tem estresse, você tem perda de qualidade de vida. E aí vira uma rotina insuportável, que mais na frente ela vai fracassar. E eu parece que estava lendo era um texto sobre justamente isso.
como a gente faz para viver mais de 100 anos? O texto era mais ou menos esse. E o cara do texto, eu não lembro quem era a referência, ele falava justamente isso. Às vezes você pode ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, mas o estresse pode acabar com a sua longevidade, que esse é um grande problema para quem trabalha com quem não ama. Pois né? é. E essa decisão para mim foi muito forte naquela época, porque eu comecei na arte. E Você descobriu arte quando? Eu descobri arte aos 10 anos. Lá em Olho d'Água. Na verdade, eu acho que eu tinha uns 9 anos, quando eu ganhei um teclado que toda criança tinha na época, que imitava os bichos. Imitava os animais, né? E aí eu ganhei aquele teclado, eu comecei a mexer ali, fiquei encantado. Aos 10 anos que eu ganhei minha primeira sanfona. Foi onde eu mergulhei no universo do meu avô e do meu pai. Aí foi onde eu mergulhei no universo musical. Pode dar o nome artístico. deles, que é pra você humanizar. Painho é Fernando Júnior, né? E vovô Adalto, que eles, na época lá... Ele tá aí, vovô Adalto não tá aqui? Tá aqui. Os dois avós, o Jaime também. Então eles vão escutar aí. Vão escutar, vou mandar para eles assistirem. Esse programa vai para todo o estado. Maravilha. Beijo a família toda, o pai e o vovô. Os dois avós, as avós. Graças a Deus tem uns 4 ainda, os 4 avós. Coisa boa, rapaz. Eu já não tenho mais Isso nem... é riqueza, né, primo? E aí eu mergulhei nesse universo muito novo, aos 10 anos. E quando eu mergulhei no universo da arte, a arte tem essa nuance de ser muito verdade, sabe? Sim. E aí eu não tive dúvida em escolher ser dentista ou ser artista. Aí você foi pro Diocesano e aí? Aí eu passei no vestibular, aí eu terminei o ensino médio, passei no vestibular e não quis. E disse assim... E aí, como é que foi? Você ia pro vestibular e ao mesmo tempo você começou a tocar? E eu já tocava porque eu comecei aos 10 mexendo na sanfona. Quando eu cheguei em Mossoró, aos 13 anos, eu conheci a orquestra de sanfonas do maestro Cláudio Henrique, inclusive mandar um abraço pro maestro. Um abraço para Cláudio Henrique, é um trabalho belíssimo que ele faz lá, né? Exatamente, a orquestra de sanfonas de Mossoró e Uda, que era professora do conservatório da época. Sim. E aí eu comecei a mergulhar no universo musical também. Então eu estudava no Diocesano e fazia o conservatório de música. Sim. Na mesma época. Então já vivi os dois universos. Estava abrindo o caminho já. Já foi abrindo o caminho já. E aí quando chegou na decisão do término do ensino médio para fazer o vestibular, passei, mas eu já estava nesse caminho musical. Né? Estava trabalhando já? Eu já trabalhava. Tinha um regional numa quadrilha junina lá. Sim. Que a gente... Forró Danado de Bom, na época, o nome do projeto. Que era um trio de zabumba, sanfona e triângulo. E tinha o projeto da orquestra, que a gente já viajava, enfim, o Brasil inteiro. Eu tocava com a orquestra. E aí eu já estava mergulhado nesse universo. Foi então que eu tive esse dilema de escolher entre o vestibular ou a música, e fui para a música. E depois eu enveredei na UERN, que foi o primeiro curso na UERN Mossoró de licenciatura de música. Como era licenciatura e eu queria o bacharelado, não tinha na época, eu também fui até o 6º período e tranquei a faculdade. Não cheguei a finalizar o curso, eu tenho um superior incompleto da música. Mas segui na carreira artística e começando a movimentar, né? Quando você botou Giannini como marca de cantor e de sanfoneiro na rua, como é que foi isso? E aí eu comecei... Quem foi que lhe orientou nessa hora? E aí eu estava no projeto Forró Danado de Bom, que tinham cantores. E aí esse canto começou, o cantor saiu primeiro, depois a cantora, e eu fiquei sem cantor. Sim. E como eu só tocava sanfona, eu disse, rapaz, eu vou ter que cantar agora. Foi onde surgiu Giannini e Forró Danado. Sim. Já fui colocando o nome Giannini nessa época. Certo. Que posteriormente eu comecei a entender que eu precisava usar o meu nome como marca. Foi onde começou essa virada Giannini artista. Sim. Que aí eu passei uns 2, 3 anos com Forró Danado ainda. E aí você tinha o quê? 20 anos? 20 anos, era meus 20 e poucos anos. E aí quando eu tive essa sacada, eu disse, vou tirar o nome Danado e vou usar só o Giannini. Eu já estava usando o nome Giannini já, né, na marca. E aí começou essa história Giannini artista. Deu certo. Quando falaram em Giannini, eu digo, ele é italiano? Eles, não, ele é de olho d'água. Mas o nome é italiano, viu? Era o jogador italiano da época. Eu sei, eu perguntei, ele é italiano? Não, é de Olho d'Água dos Borges. Eu disse, mas com esse Giannini, nome... meu pai, você chama Giannini. Digo, rapaz, é muito engraçado isso, né? E aí, Giannini é o nome de violão, né? Um dos violões mais antigos. Assim, uma marca. Uma marca de violão, exato. E é um nome italiano, que a Itália é o berço das melhores sanfonas do mundo. Assim. A Itália tem uma história de muito mais de 250... A Itália é o berço da cultura, né? É, exatamente. O berço da cultura. O berço da moda, enfim. Aí no final das contas, já era uma bênção de Deus. Era. E aí você começou Quando é que você lançou a sua primeira música? Aí eu lancei minha primeira música... Eu compus a minha primeira música aos 15 anos, que a banda de Mossoró já tinha gravado na época. E posteriormente, aos 18, eu lancei meu primeiro CD que tinham 4 músicas autorais. Sim. Nessas 4 músicas foi o primeiro lançamento autoral, digamos assim. E aí eu conheci um cara chamado Vavá, que é pai de um amigo meu, André da Mata, que inclusive é parceiro meu de algumas músicas. Sim. Compositor, Vavá disse, Giannini, toque suas músicas, que foi aquele conselho que você me falou na rádio. Toque, o seu trabalho é o seu autoral. Você pode cantar os outros no show, O que lhe faz ser profissional e o que garante você como profissional é você tocar o seu trabalho. Exatamente. É autoral. Você pode até agora, eventualmente, você cantar qualquer um outro. Luiz Gonzaga, quem você quiser. Mas o que vai fazer a diferença profissional para você é o autoral. E aí eu mergulhei nesse universo autoral muito novo, graças a Deus.
E esse foi o primeiro passo de empreendedor. Quando a gente trata desse assunto diretamente falando. O primeiro pensamento como empreendedor, se eu tiver aqui, as pessoas que me assistem do meu ramo, da minha segmentação, seja o artista, cantor, sanfoneiro ou artista plástico, qualquer artista ou qualquer movimentação cultural artística, o primeiro passo para empreender é fazer o que é seu. Concorda que no meu caso é o autoral, minhas músicas, mas quem tem seu trabalho que foque no trabalho que você de fato faz. Eu sei que é legal tocar os outros como referência, ou, enfim, até como consideração em algum momento específico, mas a gente é o que a gente faz. Esse foi o meu primeiro passo como empreendedor. Se a gente botar o que é que você queria? Quando você diz, eu vou começar eu vou tocar e vou cantar as minhas músicas, o que é que você imaginava? Vou fazer o quê? O que é que você pensou? Naquele momento eu buscava o reconhecimento. Sim. Que, na verdade, é um passo... Você queria se estabilizar como cantor, era isso? Exatamente. Eu queria me estabilizar como projeto, como artista, e eu preciso mostrar o meu trabalho. Sim. Que eram as composições, músicas letradas e algumas composições que eu escrevia do instrumental também. Eu vim de uma verdade do instrumental muito forte, que comecei tocando sanfona, não cantava, né, então. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo nessa perspectiva de um reconhecimento maior do meu próprio trabalho. E aí foi onde eu comecei a despertar essa chave de dizer, o meu trabalho é o que eu faço, embora eu toque outras coisas. Então é nessa estrutura que a gente entende que o autoral é, de fato, é o que faz a diferença. A grande chave do negócio. Eu gosto muito de ver cases de marketing, de experiências de sucesso de quem deu certo. Você pega o seguinte, quem é o músico brasileiro, o cantor brasileiro que consegue, que fez sucesso e manteve por mais tempo o seu sucesso? É Roberto Carlos. Roberto Carlos tem 80 e poucos anos, deve ter 60 anos de sucesso. Como é que ele faz? Ele tem as músicas dele, que ele canta todas elas, ele traz os convidados dele nos shows dele ou nos discos dele, e aí, por exemplo, tem um cantor jovem e uma cantora jovem em ascensão. Ele traz e canta a música dele junto com ele. Por quê? Porque traz aquela jovialidade, aquele novo público, aquela renovação... Ele apresenta o dele para o novo. Aquela renovação musical para ele. Nós estamos caminhando aqui. Vamos ouvir uma música? Bora? Bora, mostra aí. Agora, meu. Dê seu show aí. Mostra o seu trabalho. Mostra o seu trabalho aí. E falando nesse universo musical, é interessante porque as grandes referências da minha carreira são músicas minhas, assim. Sim, pois é. E uma que você gosta muito é essa Forrozinho da Inveja, né? Forrozinho da Inveja, boa. Boa. Rio. Diretamente do mundo dos negócios, o Forrozinho da Inveja, do Brasil para o mundo. Se benza, peça proteção, sua felicidade vai chamar a atenção. Tem muita gente aí que não suporta ver você sorrir. Sai pra lá, inveja, inveja, sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita eu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz. Sai pra lá, inveja, inveja, sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita eu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz. É o Forrozinho da Inveja, é o Geninho também. Com o Forrozinho da Inveja eu vou chamar um breve intervalo e nós voltamos já com o Mundo dos Negócios, conversando aqui com o cantor e sanfoneiro Giannini. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou batendo um papo aqui com Giannini, que é cantor, que é sanfoneiro e que é empreendedor. Estou pegando esse viés dele, de como ele saiu de Olho d'Água dos Borges, foi para Mossoró, depois veio para cá e está conquistando o mercado com o seu talento, com a sua performance e com a sua música. Não é fácil, você vai dizer para mim. Eu sei que não é fácil. Nada na vida é fácil. Empreender é difícil. Realizar é difícil. Conseguir fazer as coisas de forma diferente, com consistência, com talento, com criatividade, com reconhecimento, é difícil. Mas se você procurar, se você tentar, você conhece. É por isso que eu chamei ele para cá, para que ele mostre a você que é possível fazer diferente. Não é brincadeira, nós já estamos aqui com esse programa há muito tempo, já fizemos mais de 300 edições, sempre mostrando para você que é possível. Se você analisar as experiências aos domingos aqui, você vai concluir comigo que quem tentou,
Quem encontrou um desejo de fazer e fazer bem feito, conseguiu. Quase todos se realizam. E essas experiências a gente mostra a você com esse propósito, claro, sobretudo para estimular a você a fazer da sua vida uma vida melhor, uma vida mais prazerosa e com mais conforto. Giannini, você pensava em fazer assim? Eu vou cantar, eu vou empreender para poder ter mais conforto para mim, para viver melhor, para virar uma referência, para criar uma marca, um nome? No início, não. No meio do caminho foi que eu comecei a mergulhar nesse universo, de entender que minha carreira é um negócio. Sim. No início era só arte? Só arte, só arte. É a idade também, né? Também tem disso. Eu um moleque muito novo e eu não tive essa vivência. Você jogou futebol, bateu pelado, jogava esporte? Muito pouco. Seu negócio era só Era música. sanfona. E aí, quando eu começo a voltar a fita um pouco para analisar essa parte, eu também não tive. É legal falar do empreendedorismo, mas a gente bater esse papo para vocês que nos assistem. Ter um universo empreendedor também é fundamental para que a gente... Sim, o entorno, né? O entorno, aquele que a gente sempre vê. Parece uma frase clichê, mas o ambiente transforma. O ambiente transforma e estimula, né? E estimula, exatamente. É justamente a missão desse programa, por exemplo, estimular quem nos assiste nessa perspectiva. E quando eu volto à fita, eu não tive esse ambiente na minha casa, assim. Sim. Por isso que demorou um pouco para eu entender que, rapaz, a minha carreira é um negócio, eu preciso cuidar disso como uma empresa. E aos poucos eu fui construindo essa referência e mergulhando mais nesse universo. Sim. Como você mesmo disse, quando eu tive esse insight, eu comecei a mergulhar ainda mais. E eu vivo nessa perspectiva. A carreira começou a ganhar forma. Sim. É como se o meu sonho virasse real e eu comecei a pegar nele. Porque eu começo a entender sobre a gestão, eu começo a entender sobre as perspectivas dos gráficos que a gente tem com relação a onde o meu trabalho chega. Hoje nós temos muitos recursos que facilitam isso, né? Eu lanço um CD, eu sei onde a galera me escuta, quais são as capitais que mais me consomem. Quais são? Hoje nós temos o top 10, São Paulo está em top 1, porque... São Paulo é primeiro? Primeiro lugar. Poxa, que legal. E é interessante falar sobre isso, porque São Tem Paulo... muito nordestino, né? Tem muito nordestino lá. E São Paulo... Você já fechou em São Paulo? Já fiz um show, uma turnê lá em 2019. E aí, como foi? Foi muito boa, inclusive. Foi boa? Foi. E a gente porque veio a pandemia, né? E reestruturou tudo, e recomeçou tudo mais uma vez. São Paulo é primeiro, depois? São Paulo primeiro, depois vem Rio de Janeiro, segundo lugar, Belo Horizonte. Eu acho que no top 10 tem Recife, Fortaleza, Natal. E não sei Natal? qual é o número. Natal tá no top 10 também. A gente fala top 10, né? Das capitais. Eu não sei bem qual é o número, mas Natal tá também. E aí, quando a gente tem esse gráfico, facilita a gestão também, a prospecção do trabalho em si. E isso me ajudou muito. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo ainda mais, com a criação de um núcleo, que eu chamo Núcleo 360, que esse núcleo é justamente uma volta geral sobre a carreira. Sim. O núcleo é a ponta do marketing, a ponta Quem é que artística. participa do núcleo? Você e quem? Aí o núcleo tem a ponta do marketing, que está com Camila, a ponta comercial está com o Bruno, Sim. a ponta artística está com o Mikael, que é a parte da produção Você sabe que técnica. o sucesso de um profissional como você, ele é muito, muito dependente do marketing. Exatamente. Porque Tá vendo aí, Camila? É a imagem, é a expansão. É como a gente mostra, como a gente vende. E eu comecei a entender que existia... Liga ela que explora sua simpatia. Tá vendo? Porque a gente vê muita gente de cara fechada. O Giannini, a coisa que mais me incomoda, eu sou um observador, bom, eu faço trabalho com marketing a vida inteira, mas eu sou um observador das coisas. Uma das coisas que mais me incomoda são pessoas sisudas. Eu entendo como existe na arte, assim, na música, no Você chega ramo ali, o cara tão... tá né? sisudo, né? Eu gosto de ver, por exemplo, eu tá no Rio de Janeiro, estava agora no Rio, recentemente, Rod Stewart. E aí eu fui ver ele curtindo o Rio de Janeiro, que é um coroa com 80 anos, simpático, rindo com as pessoas, fazendo foto lá no Cristo. Você tem que ser acessível, você tem que ser... Eu acho que a vida tem é que ser isso, sabe? suave, né? Para mim, a arte é isso. A sendo vida já muito é sincero, difícil, né? No dia é difícil. O dia a dia é tão complexo, né? A disputa comercial é muito complexa, é muito competitiva. Como é que você encara a disputa comercial? Você perde negócio. Você vai fazer um contrato, acontece se você tem um contrato e aí um cara atravessar, Sempre. Atravessa. Quando eu pedi a Deus uma resposta, que ele me mandou uma música que Deus me livre, por exemplo, ou Forrozinho da Ivete, que veio depois. Eu vou querer escutar Deus me livre de novo. Tá bom, maravilha. Essa música já está na... É muito engraçado. Eu sou uma pessoa que gosta de rock, todo mundo que me conhece sabe. Mas eu tô com as músicas de Giannini lá no meu telefone, de vez em quando eu escuto. Coisa boa. Eu pedi para o Bruno, ele me passou, né? E a gente vê isso, pronto, essa é uma das belezas que a arte tem, né? Que nos proporciona a memória que a gente cria. Eu vi sobre 3 coisas fotográficas, assim, 3 memórias emocionais que a gente tem, que é a música, a comida e lugares. Sim. Que a gente vê muito. Então a música é muito forte com relação a isso. E voltando ao papo da resposta sobre
a disputa comercial, pessoas que puxam o nosso tapete, pessoas que estão ali lhe abraçando e por trás estão querendo, né, dificultar as coisas, foi a resposta que eu pedi para Deus e Ele me mandou. Sim. Que Deus me livre da maldade alheia, de energia ruim, de quem torce contra e de quem pelas costas fala mal de mim. É o primeiro verso da música. E aí, eu já passei por isso e a questão, eu preferi não jogar o jogo, sabe? A arte é muito maior que isso é fato. E eu vi que se eu entrasse nessa pilha, eu terminava interferindo na minha própria energia. Perfeito. E eu começo a trabalhar posicionamento. Tudo é energia. Exato. Eu começo a trabalhar posicionamento, como você mesmo falou sobre marketing. Então eu faço a releitura, eu me apresento de outra forma para que eu não caia nessa perspectiva de uma disputa apenas comercial ou por território, ou que fique nessa energia ruim. E a gente vê que cada um tem seu espaço. Né? Cada um tem seu espaço. E outra coisa, tem gente que gosta de dizer o seguinte, ninguém é insubstituível. Eu não entro no mérito, mas todos são diferentes. Você vai dizer o seguinte, tudo bem, ninguém é substituível, não. Quem substitui, depois de Ayrton Senna, quem foi que fez igual a Ayrton Senna? O Pelé, Frank Sinatra, Michael Jackson, Elvis Presley. Diga aí quem substituiu eles. Não tem. Cada um faz seu sucesso, a seu estilo, a sua moda, a sua maneira, mas o fato é que cada um tem uma personalidade, um perfil e um trabalho diferenciado. E esse trabalho vai se consagrar ou não. Exatamente, essa é a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza é ser quem a gente é, certo? E o segundo passo da nossa maior riqueza é a gente entender como a gente mostra essa riqueza para o mundo. Que esse é o desafio como empreendedor. Você falando sobre bem viver, que leu um material aí sobre as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida ou que vivem mais, essa é uma das coisas, ser autêntico. Se você for autêntico, você será uma pessoa feliz em essência. Se você não for autêntico, você vai passar a vida inteira brigando com você mesmo. Você imagina uma nuance dessa, o que gera de desconforto orgânico, físico, mental. Então, tudo isso enriquece para o empreendedor saber que... E é interessante falar sobre esse ponto, que uma das maiores dificuldades eu, como empreendedor, tenho é justamente o equilíbrio emocional dentro do negócio. Sim. Que é o que muita gente fala. Como você lidar com isso? Que é onde entra a parte da resiliência, que muitos falam, da própria constância. Quando você começa a entender sobre tudo, você começa a trabalhar esse emocional também, que ele é fundamental para o negócio. Que às vezes, quando a gente está com o emocional esgotado, nem produzir a gente consegue. Você tem empresa? Empresa. Como é o nome da sua empresa? A empresa é GM de Alencar Fernandes, a do meu nome mesmo. Sim. Aí eu abri o núcleo, que é essa estruturação que eu te falei, e a gente está estruturando essa parte agora. Que essa parte da estruturação núcleo veio pós-pandemia. Certo. Que é onde quando eu comecei a entender sobre o negócio todo e eu comecei a abrir as pontas. Artística, comercial, marketing, técnica, musical, aí estão tudo nesse núcleo 360 que dá essa volta geral na carreira. E você vai fazer o quê? Qual é o mercado, o espaço no mercado que você quer conquistar? E aí eu começo com a GM de Alencar, que é a minha empresa Projeto Janine Artista. Ela cuida do artista em si. O núcleo, ele cuida de um todo que possivelmente vai ter a escalada de outros artistas dentro do próprio núcleo. Sim, então você vai ser um dos artistas dessa empresa. Na verdade eu sou o artista... Principal. O artista principal do núcleo, que é onde a gente está fazendo toda a estruturação para depois escalar com outros produtos. Boa. Quando eu falo sobre isso, a Orquestra de Sanfonas, por exemplo, do maestro Cláudio, ele me falou a mesma coisa. Eles têm deficiência na questão empresarial, na questão comercial. E aí a gente começa a caminhar nessa perspectiva. Eu tive uma reunião semana passada com eles. Semana passada não, mês passado. E aí a gente chegou nessa concepção. Nós vamos fazer uma entrevista depois aqui para falar sobre essa empresa. Pronto, tá fechado então. E aí eu conversei com o Cláudio e eles já estão vindo para a estruturação do núcleo. Então a Orquestra de Sanfona já é mais um produto desse núcleo que vai cuidar também dessas pontas. Quer dizer, e voltando para Giannini, Giannini vai para que mercado? O que é que Giannini pessoalmente quer fazer, profissionalmente quer fazer? E aí Giannini como artista... Ele quer virar uma expressão nacional. Expressão nacional, o primeiro ponto, exatamente. Defendendo essa autenticidade que a gente tem aqui. E aí eu defino as causas dentro do meu próprio produto, que são pontos de ideias musicais, claro, que é dentro da minha segmentação. E o empreendedor, talvez não, ele pensa diretamente dentro do seu negócio. Certo. Então, dependendo da sua empresa ou o que você faz, você vai pensar dentro do seu nicho. No meu nicho, o caso é a expressão nacional, através do forró, que é a nossa base, essência, no meu caso, a autenticidade, e através disso mostrar algumas causas que fazem parte da minha cultura. Nordeste, interior, né? E assim a gente vai. Essa referência sua de empresa, ela não atrapalha quando você sobe no palco? Se você estiver estressado na empresa, você está estressado na empresa, aí chega e vai fazer um show, e aí? Pronto, esse é o grande desafio. Graças a Deus eu estou conseguindo, porque eu consigo... O negócio já de sair é o seguinte, a empresa, com a sua participação, não se reúne no dia do show. Deixa para... Mas sabe 48 horas antes. Sabe o que é interessante? Que o palco, para mim, desde criança eu senti isso. Por isso que eu disse o palco é a realização, né? Por isso que eu sempre falo em alguns momentos, em algumas entrevistas, que a arte me escolheu, que Deus me fez artista. Sim. Quando eu subo no palco,
tudo que tem de problema, como a gente falou, a questão de pessoas simpáticas e tudo mais, a questão do carisma e tudo. E eu vejo que no palco ali tudo para mim muda. Independente do problema que eu esteja passando, seja onde for, não só na empresa. E graças a Deus eu trabalhei ainda mais esse emocional para que nada externo atrapalhe a performance em cima do palco ali. Até porque as pessoas não merecem isso, né? Perfeito. As pessoas não precisam saber. Se você fosse dar um conselho para quem está na audiência com a gente sobre construção do futuro dessa pessoa, o que é que você diria? Primeiro ponto, entender quem você é, né? Descobrir o seu propósito para com a sua vida dentro do seu negócio, quando a gente fala de empresas. Assim como você descobre o seu propósito dentro da autenticidade de quem você é, você mergulhar a fundo disso e entender todas as nuances que podem acontecer no seu todo, assim. Foi o que eu fiz. Então é um conselho particular e pessoal de uma experiência vivida. Quando você volta para Olho d'Água dos Borges, qual é a reação que os seus conterrâneos têm com você lá? Tem a história de vencer na vida, né? Tem. E eu estava até conversando sobre isso esses dias, sobre o que é vencer na vida pra gente. E eu acho que vencer na vida, pra mim, uma opinião particular. Tema pra uma música. Vencer na vida. Vencer na vida pra mim. O que é vencer na vida? O que é vencer na vida? Pra mim, vencer na vida é fazer o que ama. Por isso que eu falo, tem a abertura do meu show, a abertura do meu DVD, foi justamente isso. Deus me colocou aqui no sucesso, porque sucesso pra mim é fazer o que a gente ama. Perfeito. Você fez um show recentemente, lá em outubro, aqui em Natal, um show bem legal. Como é que foi? Foi um sábado lá que você fez um evento grande? Foi o lançamento do projeto Melhor Forró no Interior, Sim. Que tem a ver com toda essa narrativa que a gente falou da empresa. Sim. Quando eu falo empresa, a gente trabalha o marketing relacionado aos projetos, mas quando eu falo do artístico, pessoa, né, pessoa artística, esse projeto tem tudo a ver com o meu DNA. Interior que eu falo é o interior geográfico E da pessoa. e da pessoa, interior humano. E aí a gente lançou porque esse projeto Melhor Forró do Interior é um disco que tem música que se transformou no audiovisual e num evento também. E o público? Muito bom. Muito A bom. conexão muito boa. E esses eventos, eles são feitos, eles são contextuais, temáticos. A gente faz a experiência do interior onde a gente faz. Muito legal, né? E aí a galera que vive esse momento, eles... Eu quero ver que Deus me livre aí, bem rapidinho. Que Deus me livre da maldade ao tempo. Estamos terminando aqui, já está no finalzinho. Vamos lá. Que Deus me livre da maldade alheia, que Deus me livre de energia ruim, que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal de mim, que eu possa ser exemplo para quem sofre, que eu seja colo quente a quem precisa, que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida indecisa. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo quando eu chorar, que Deus me guarde no meu ir e vir, guie os meus passos por onde eu passar, que Deus me livre da maldade alheia. Eu conversei aqui com Giannini, espero que você tenha gostado, é uma experiência diferenciada de quem empreendeu e deu certo. Giannini, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Jenny, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, parabéns pelo seu programa, pela sua vida também, Deus te abençoe, conta comigo sempre, viu? Beleza. Vamos você junto. Você também, tamo junto. O Mundo dos Negócios volta no próximo domingo. A você, um excelente final de domingo, uma excelente semana e curta a vida é curta. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.